Olá pessoas, sou o professor Marcos Paulo e estamos em mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Agradecendo a você que é inscrito, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, seja bem-vindo. Somos uma família e temos um único propósito, engrandecer e propagar a história de Goiânia. Me encontro neste momento numa rua do centro da nossa cidade, finalzinho da Rua das Quintas. Este perímetro poderia ser chamado com toda a propriedade de Rua da Saudade ou Rua das Lágrimas. É o local por onde passamos para sepultar os corpos dos nossos familiares e entes queridos, quando os levamos com muita tristeza para o nosso Campo Santo, o cemitério público da eterna e gloriosa cidade de Goiânia. Neste local, para falarmos um pouco sobre a cólera morbus de 1855-56, mas que tem uma conexão muito forte com a pandemia que vivemos no ano de 2020 e de um modo particular neste mês de maio, em que gravamos a nossa referência, a nossa louvação a Maria Santíssima, uma vez que o mês de maio é o mês consagrado às flores, às rosas, às noivas, às mães, mas de um modo particular é um mês em que toda a humanidade, nos 4 cantos do mundo, se reúne para celebrar, para cantar os louvores de Maria Santíssima, a serva do Deus Altíssimo, a nossa eterna e gloriosa Rainha, chamada de Onipotência Suplicante, a mãe de todos os crentes. E para falarmos de cólera morbus e trazermos um link para a pandemia que vivemos em 2020, em minhas mãos 2 obras, Pai e Filho. Em uma mão, Alcides Rodrigues de Sena, Um pouco de mim e muito dos outros. Na outra mão, vamos encontrar o seu filho, o doutor desembargador Josué Antônio Fonseca de Sena, Goiânia em versos e prosas. Isto é Goiânia. Estas são as famílias que fazem a nossa cidade. Neste vídeo, o exemplo, pai e filho, em uma louvação eterna à nossa história, em um empenho para documentar a história da querida e imortal cidade de Goiânia. O filho dará espaço ao pai, que nos ajudará a entendermos o que se deu em 1855, 1856. Sabemos que desde o início do nosso povoamento fomos atingidos por várias pragas, pandemias, pestes. No início da colonização, a gripe, a varíola e outras enfermidades atingiram o nosso povo. Mas nestes 500 anos de história, muita coisa aconteceu. Se em 1500, a partir de 1500, gripe, varíola e outras enfermidades, no curso dos séculos, Goiânia também foi atingida por outros problemas, por outras pestes, por outras enfermidades. E o doutor Alcides, pai do doutor Josué, irá nos ajudar nesta reflexão. Em sua obra, a página 143, vamos encontrar o seguinte registro. Ele é um pouco longo, mas necessário para que entendamos a semelhança que há de 1855-56 com 2020. Há o seguinte registro:
A cólera morbo. Goiânia tem sido de muita sorte com os seus médicos. É um Belarmino Correia, o bom doutor Belarmino, nobre muito mais pelo coração do que pela estirpe. É doutor Alcides que continua. É um doutor Vicente, é um doutor Augusto, um doutor Benigno de Araújo, é doutor Clóvis Guimarães, o homem dos 7 instrumentos. Falando inglês, dirigindo lancha, escrevendo em jornal, fundando ginásio e receitando. Entretanto, existe na história das atividades médicas de Goiânia um homem e um médico cuja memória, ainda que 95 anos depois, claro, 95 anos, a época que o artigo foi publicado, deve ser reconhecida e reverenciada. Grande por sua coragem, numa Goiânia sacudida de pânico e trêmula de pavor. Maior ainda por seu sacerdócio médico. O doutor José Joaquim Firmino, o médico da cólera morbo, dos terríveis dias dos fins de 1855 e começo de 1856. A história começou assim, prestemos atenção. Foi num dos crepúsculos incandescentes de setembro de 1855, numa Goiânia de tímidos lampiões e casas de biqueira, no mínimo sem a cor rosa da fábrica do coronel José Albino, nem o cinzento da saboeira de José Pinto de Abreu. A Câmara acabara de se reunir. Naquela tarde, a reunião demorara um pouco, mas e o seu secretário, o senhor Antônio Rufino, homem de muitas prosas, labioso, saíra triste e pensativo. Muita gente vira e houve até quem comentasse a forma que ele saiu da reunião da Câmara. Na calçada do Paço da Independência, conversava com gestos preocupados o vereador Pragana, o padre Simões e o vereador José de Mendonça. E Goiânia adormecia, sem nada desconfiar, sem nada temer. Continua a leitura. Todavia, uma palavra de Antônio Rufino, um cochilo de balcão, um comentário de esquina, uma palestra de calçada e Goiânia acordou. Foi um alvoroço. A cidade encheu-se de medo e de boatos. A cólera morbo, a peste, a febre. Realmente, naquela tarde, chegara em caráter reservado o segundo ofício do presidente da província para a Câmara, avisando que se tivesse cuidado, a epidemia que estava matando na Bahia e no Pará tinha entrado pela zona ribeirinha do São Francisco em Alagoas e estava marchando para Pernambuco. A peste se aproximava do nosso estado. Goiânia estremeceu, engordou de preces e súplicas, emagreceu de medo e inquietação. Os grandes da terra foram convocados para dar sua opinião. Os comandantes João Joaquim da Cunha Rego Barros, o grande barão, terceiro barão de Goiânia, João Joaquim da Cunha Rego Barros, presidente da Câmara de Vereadores, chegou à presidência de nossa Câmara. O doutor juiz de direito José Nicolau Regueira da Costa, o promotor público da comarca, doutor Manuel Exídio de Miranda, o comandante do destacamento e muitos outros. Vejam que em 1855, 1856, com o anúncio da peste que se aproximava da nossa cidade, todos foram convocados, padres, vereadores, juízes, todos para uma reunião para tratar sobre a peste que se aproximava da nossa cidade, bem diferente dos dias de hoje. Mas era na casa do vigário, do padre Domingos Vieira, ali atrás do Rosário, que o movimento era maior. Na casa dos nossos sagrados pastores, dos nossos padres, dos vigários, era onde acontecia a maior movimentação, preparando o povo para o enfrentamento da peste que se aproximava. Seu padre, seu vigário, se ficarmos livres da peste, mandarei rezar missas
pelas almas do purgatório. Dr. Alcides Rodrigues de Sena é cirúrgico, registrando os mínimos detalhes daquela época em relação à peste. A Igreja de Deus, a Igreja Católica, trabalhou incansavelmente no enfrentamento da peste. Como é essa febre? Mata depressa ou demora? E foi nesse arremesso danado de pânico que apareceu a figura dinâmica e quase heróica do Dr. Firmino. Era ele o médico único do município, era também vereador e o seu nome, ao lado do nome do vigário da freguesia, representava naquele momento angustioso uma réstia quase apagada de esperança. Precisava lutar, reagir, enfrentar, e assim o fez. Chamou o padre Vieira e mandou tocar os sinos da matriz. Frei Tarcísio vai nos lembrar que o sino é o coração da cidade. E em 1855, 56 se tocou os sinos, convocando o povo. Era preciso falar ao povo. E no meio de archotes de corações aflitos, convocou os habitantes da cidade à luta. Não havia necessidade para tanto medo, nem de tantas correrias. Afinal, a peste ainda não tinha chegado a Pernambuco e muito menos a Goiânia. Vejamos neste registro a preocupação das autoridades bem antes da peste chegar a Goiânia. Os anúncios eram de outras cidades, mas Goiânia já se organizava para enfrentar a peste. Em 1855, um bom exemplo para 2020, onde se brincou carnaval como se nada estivesse acontecendo. Havia sim necessidade de coragem, de lutar e de enfrentar, nada de pânico nem de medo, que houvesse vigilância dos gêneros alimentícios e na limpeza pública, nada de latrina entupida nem de poça d'água, que se cuidasse da limpeza no Beco do Machado, no Beco do Sal e da Maçangana, que o povo jogasse lixo na várzea, que houvesse cuidado com monturo acumulado, com sujeira e com umidade. Os cuidados de 1800 servem e muito para 2020. Foi à Câmara e lá exigiu uma modificação no Código de Posturas a fim de dar força de lei às medidas que pretendia tomar. Exigiu que um fiscal, acompanhado de um escrivão e de 2 testemunhas, visitasse todas as casas, sobretudo os quintais. Quem se opusesse e desobedecesse a essa ordem de inspeção da Câmara, 5.000 réis de multa ou 30 dias de prisão. Tinha que haver limpeza, higiene total. Depois dessas medidas, havia necessidade de um hospital e de um cemitério. Um hospital para os doentes, um cemitério para os defuntos. Hospital naquela época só o da Santa Casa de Misericórdia, pois que ele fosse requisitado. Oficiou-se a Irmandade exigindo a limpeza do hospital. Todo limpo, todo cuidado, com quartos para doentes, pobres e necessitados. Se pensou nisso antes. Hoje nós escutamos em 2020 algumas falas e os mendigos, as pessoas que estão na rua, nas ruas, os pobres. Em 1800 houve uma ação de governo para socorrer os pobres e desvalidos. E o cemitério? Que se fizesse um novo, lá para o lado das Quintas, por isso que estamos nesta rua. Ao fundo, vemos o antigo Campo Santo, o cemitério das Quintas, cercado e afastado da cidade. Como era para o sepultamento das vítimas da peste, quanto mais longe da cidade, melhor. Hoje o cemitério foi todo envolvido pela cidade, mas em 1800 ele ficava bem distante, uma vez que a cidade, que entendíamos à época, eram apenas aquelas ruas em torno das igrejas. Caso a peste chegasse, como se transportariam os mortos? Se pensou em tudo. Que a Câmara mandasse fazer pequenas carroças e que se suprimisse as cerimônias fúnebres. Pouca reza, pouco sinal, nada de encomendar corpos ou acender muitas velas.
como hoje fazemos em 2020, sem funeral, poucos ritos e sepultamentos rápidos. E os remédios? Em tudo se pensou que se oficiasse o presidente da província pedindo ordem para comprá-los em boticas da cidade, que essa ordem fosse dada a qualquer boticário. E a alimentação? Se pensou em sepultamento, em medicação e em alimentação. Que o fiscal do município ficasse encarregado de comprar a farinha no mercado, a araruta, o trigo e a cevadinha para alimentar os enfermos pobres. E as camas para os doentes? Que a Câmara desse ordens para comprar 50 camas de lona. Tudo à época passava pela Câmara de Vereadores. Era ela que deliberava as necessidades da localidade. E os cobertores e lençóis? Que fossem comprados 150 côvados de baeta e 120 de panos da costa. Ainda que se organizasse subscrição entre os particulares. Que se nomeassem comissões para todo o município, que fossem convocados para a luta o comandante superior, o juiz de direito, o promotor público, o vigário, os moradores, os pobres, os ricos, os abastados, os melhores. Todos foram convocados para enfrentar a peste. Em 1800, em 2020 não deve ser diferente. Tem que unir forças para enfrentar a pandemia. Uma comissão para Goianinha, composta do padre Luiz Figueiredo, Henrique Luiz Carneiro da Cunha, do padre Francisco Maia e ainda do comandante do destacamento. A Igreja Católica sempre esteve à frente no enfrentamento da peste. Comissão em Nossa Senhora do Ó, em Timbaúba, em Pedras do Fogo, comissão ainda em Tejuco-Papo, São Lourenço e Ponta de Pedras. Era a época da Goiânia Grande. Estes eram os distritos, alguns do passado e outros que ainda permanecem em jurisdição municipal. Depois de tudo isso, o município inteiro espera pela cólera. Para Goiânia, então, começou a fase pior, a fase de expectativa, a fase do medo. Um doente que morresse já era de cólera. Isso nos lembra o ano de 2020, esta fase que vivemos desde março até o mês de maio. Qualquer pessoa que morre já se pensa, já se diz, muitas das vezes, que é de Covid-19. A época não era diferente. Todos que morriam se pensava logo que era de cólera. Uma dor de cabeça, uma febre, qualquer coisa já era peste. Enquanto isso, continuavam as rezas, as subscrições, o medo, o pavor. A igreja nunca fechou as portas. Lamentavelmente, a teologia da libertação dilacerou o seio da igreja imortal. Mas desde o princípio, a igreja católica sempre enfrentou a peste de portas abertas e em oração. O povo corria as matas, imigrava, ninguém mais queria sair de casa, das vilas ninguém vinha para os armazéns da cidade, as barcaças não descarregavam mais açúcar, davam ordens, discutia e esperava. Finalmente a peste, a cólera, chegou e Goiânia começou a morrer gente. A morrer em Goianinha, em Nossa Senhora do Ó, em Ponta de Pedras, em Curangi, em Timbaúba. De todas as partes, apelos, gritos de angústia, solicitações de medidas, em precauções histéricas. A peste assolando Goiânia. Em Nossa Senhora do Ó, gritava-se até pelo amor de Deus que lhe enviassem um médico ou um estudante de medicina, pois lá nenhum curioso havia. E a única medida conhecida era a homeopática, o tratamento com plantas medicinais. A capela da matriz estava cheia de cadáveres insepultos e fedendo. Os corpos que eram levados para as igrejas das vítimas da cólera morbus. Eram Ponta de Pedras, Goianinha, pedindo uma casa para um hospital, 20 camas, 20 cobertores de baeta, meias, sapatos, travesseiros, lençóis e uma ambulância. Enfim, o município era um inferno de febre, de sede, de línguas saborosas, de gritos de dor e de luto, as consequências da peste.
Goiânia ardia de febre e fedia de mortos. As carrocinhas da Câmara passavam monótonas, cheias de solavancos, com cadáveres empilhados e até gente viva bulindo. Que cena desoladora, que angústia. Do ano de 1855-56, os corpos dos nossos irmãos goianenses carregados pelas ruas por carroças, cadáveres, pessoas misturadas, pessoas ainda vivas, carregadas em carroças para o sepultamento. Do Beco do Sal, do Tanquinho, da Rua Direita, do Amparo, em toda parte morria gente, chorava gente e gemia gente. Era um verdadeiro clamor em nossa cidade. Um mês de febre, 30 dias de luto e medo. Foi quando o doutor Firmino tomou a última e radical medida. Mandou buscar barris de breu e de piche. Exigiu que todas as casas da cidade acendessem suas portas durante a noite, fogueiras, muitas fogueiras, quanto mais melhor, contando que se criasse uma atmosfera artificial que se assemelhasse ao calor do dia, que o poder público desse o exemplo, acendesse fogueiras em frente à Câmara e à cadeia da cidade. O resultado não demorou muito. A cólera começou a ceder. 8 dias, 15 dias, enfim, terminou. E depois de tudo, nenhuma homenagem, nenhum discurso, nenhuma palavra com o nome do Dr. José Joaquim Firmino. Somente hoje, quase 100 anos depois, esta pobre crônica, feita por seu colega, pois, como Dr. Firmino, eu sou também vereador. Dr. Alcides Rodrigues de Sena, de saudosa e imperecível memória, em sua obra Um Pouco de Mim e Muito dos Outros. Ele vai nos relatar os terrores, as angústias sofridas pelo nosso povo durante a peste, a cólera morbus, entre 1855 e 1856. Por que, Marcos Paulo? Por que, professor, esta leitura tão longa? Para nos mostrar que naquele ano tudo foi feito com bastante antecedência. Se reuniu todas as autoridades para enfrentar a peste, a cólera morbus, que assolava o Brasil, Pernambuco e atingiu Goiânia. Mas se pensou em tudo, nos hospitais, na medicação, na alimentação, nas camas, nos cobertores, no cemitério para o sepultamento. Ah, quem dera que a exemplo de 1855, da cólera morbus, narrada pelo Dr. Josué Antônio Fonseca de Sena, em Goiânia, em versos e prosa, e o seu pai, o Dr. Alcides Rodrigues de Sena, na sua obra Um Pouco de Mim e Muito dos Outros, pudesse servir de exemplo para este período da quarentena, oitentena, noventena que vivemos, de enfrentamento do Covid-19. Se o vírus não resiste à quintura, ao calor, se em 1855-56 se acendeu muitas fogueiras, será que também não é preciso que no mês de junho, no período das festas juninas, se não houver aglomeração de pessoas com as festas públicas, mas que pelo menos se oriente o povo a acender bastantes fogueiras para criarmos esta atmosfera, este ambiente quente que é insuportável para o vírus, para o Covid-19. Neste vídeo, o registro de 1855-1856 da cólera morbus, de onde podemos extrair valiosos exemplos para o enfrentamento do Covid-19 neste ano de 2020. Vírus este que dilacera a humanidade, que marca o Brasil, Pernambuco e Goiânia de luto
tristeza, angústia e muitas lágrimas estão sendo derramadas. Deste lugar, da Rua das Lágrimas, da Rua da Saudade, onde vemos ao fundo o Campo Santo, o cemitério público de Goiânia, a nossa prece, ardente aos céus, pelo descanso eterno dos mortos, o consolo daqueles que choram a partida dos seus entes queridos e também a prece de encorajamento para aqueles e aquelas que se recuperam deste vírus que assola nosso povo. Sigamos juntos, de mãos dadas, dando forças uns aos outros, pois desta luta seremos vencedores. Que muitos exemplos da cólera morbus possamos usá-los nos dias de hoje em termos de higiene, cuidado com os mais carentes, preparação dos hospitais, do cemitério para o sepultamento, medicação, lençóis, alimentação, tanta coisa que o nosso povo necessita e carece neste período de pandemia. Seguimos juntos, de mãos dadas, no canal do YouTube Águia de Goiânia, registrando a nossa história e, sobretudo, resgatando o que? Se em 1855, 56 se precisou acender fogueiras, acreditamos que também no ano de 2020 temos que levantar, fazer muita temperatura, muito calor, se por meio de fogueiras, para dissiparmos para bem longe o vírus, o Covid-19, como se fez com a cólera morbus. Vamos juntos, de mãos dadas, propagando a história de Goiânia, pois a nossa história engrandece Pernambuco, glorifica o Brasil e faz com que todos nós, cada vez mais, amemos esta terra de gigantes, que no decorrer do curso das décadas e dos milênios, sempre enfrentou as pestes, as pandemias que assolaram a nossa terra e sempre fomos vencedores.